Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Nesse ano, uma das grandes novidades do mundo do marketing para esse ano. Olha, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que talvez você não tenha ouvido muito aí, ele tá fora das buzzwords, né? Nós vamos falar hoje sobre, tá fora, mas muito importante, tá? Muito importante e você vai saber por quê. Nós vamos falar sobre Marketing Mix Modeling. E hoje com um convidado super especial, Daniel Guinesi, sócio fundador da Uncover, um dos precursores do MMM aqui no Brasil, né? Uma plataforma utilizada aí pelas maiores empresas anunciantes desse país, né? Quase todas, se não todas já, né? Não, todas ainda não, mas temos algumas já bem felizes com quem está usando. Primeiro, Bruno, muito obrigado aqui pelo convite, para você, para o mundo do marketing. É isso, Marketing Mix Model ainda parece um palavrão, né? Mas as palavras por trás dele já são buzzwords, né? Que é retorno de investimentos, que é mensuração, né? Que é ser data-driven na tomada de decisão de orçamento. Então, apesar dele ainda ser um palavrão que a gente não entende, ele está tentando responder aí perguntas que estão muito em alta, né? De como provar o retorno das coisas. Muito bom você ter puxado isso, trazer as buzzwords por trás, né? Porque a gente aqui não quer ficar falando de buzzwords, a gente quer falar do marketing mesmo, que é necessário ser feito, né? E para você fazer mesmo ter retorno sobre investimento e ser data-driven, não tem como não usar o MMM, né? Mas queria que você desse um contexto para quem não conhece ainda, e para você que está acompanhando o nosso podcast, sabe que a gente vai ter sempre essa corrida aqui de revezamento, né? Um episódio a gente vai estar falando com uma marca, trazendo um case, no outro episódio a gente vai estar trazendo um conceito, uma ferramenta, uma tendência, porque, enfim, marketing é isso. Fala um pouquinho do do MMM, como é que que acontece nesse palavrão aí? Legal. Vou contar um pouco a história dele, desde a criação, assim, que é interessante as pessoas saberem, porque o Marketing Mix Model, como ele agora está muito em alta, mas ele já existe há décadas, como conceito. Qual que é o conceito dele? Eu preciso medir o impacto das minhas ações de marketing nas minhas vendas. Tem a famosa frase lá do John Wanamaker, né? Que eu desperdiço metade do meu orçamento em marketing, só não sei qual é. E aí, já há muitas décadas, criaram essa metodologia estatística para você responder qual que é o retorno de quanto você investiu em TV, quanto que você investiu em jornal, mídia exterior, hoje em dia Google Meta, TikTok, influenciadores, tudo. Como que isso é feito e como que é a base da metodologia? Você levanta um histórico, então você vai pegar todo o histórico de vendas da sua marca, e você também vai levantar um histórico de todas as suas ações de marketing por dia. Então você vai falar quanto que você investiu em cada campanha de cada canal por dia. E aí, a partir desse histórico, você treina um modelo estatístico que vai calcular qual que é a sensibilidade média da venda a cada coisa. E aí o modelo vai calcular, a cada R$1 que você aumenta na TV, sua venda aumenta R$3. Cada R$1 que você aumenta no Google, a sua venda aumenta R$4. Então ele vai calculando essas elasticidades. Eu gosto de fazer uma analogia com inteligência artificial. Em que sentido? A AI, a matemática dela já existe também desde a época do Turing, muitas décadas. Só que a capacidade computacional não estava lá ainda para você implementar isso e isso ter bons usos. O Marketing Mix Modeling é a mesma coisa. A matemática existe há muitas décadas, todo esse framework, mas recentemente a tecnologia e a automação permitiram com que esse modelo fosse calculado com muito mais velocidade, com que esses dados todos que você vai processar de todo esse histórico, de todas as mídias, alimentasse esse modelo em tempo real. E agora o modelo está finalmente funcionando. A gente fala, agora a gente está chegando finalmente no ambiente que o Marketing Mix Modeling pode ser muito mais, assim como a AI agora está se disseminando, vai ser muito mais disseminado também. Não só o modelo evoluiu, mas a cultura e a necessidade evoluiu. Né? A cultura evoluiu e a necessidade urgiu, né, das empresas de saber, cara, que ponteiro que eu estou mexendo que está dando resultado e qual resultado é esse, qual o retorno sobre o investimento de cada mídia em cada ação específica, né?
Totalmente. Eu até falo assim, eu gosto de pegar os últimos 20 anos e dividir, né? A gente até no começo dos anos 2000, ainda era aquela época mais do qualitativo, né? Do marketing mais de glamour e tudo. E os últimos 10 anos mudou, a chave virou, tanto que mudou muitas vezes do Chief Marketing Officer para o Chief Growth, né? Que também tem um pouco a ver com essa, agora tenho que provar o crescimento, né? Então você tem essa transição de mentalidade mesmo do setor de, cara, investimento tem que ser gerar crescimento. A gente vai entrar um pouquinho nos modelos e como que isso tem ajudado as marcas, né? Você pode até depois citar algumas das marcas que vocês trabalham, claro. Mas falando tecnicamente, né? Parte da análise dos dados, como você falou, coloca-se dentro de um grande data-driven ali, né? Para poder fazer os modelos estatísticos e a partir dali eu consigo otimizar as campanhas, otimizar a verba, otimizar os canais, né? É exatamente isso, assim. Na verdade, eu digo que são 2 etapas, né? Etapa 1 é olhar para trás e saber quanto que foi o retorno de cada campanha. Pô, essa campanha foi boa, essa campanha não foi. E se não tiver resultado, como é que faz? Tem que fazer um... Ótima pergunta. Então, quando você faz o diagnóstico do que deu certo e o que deu errado, eu falo muito para os meus clientes, nem sempre a solução é tirar dinheiro. Então, por exemplo, fiz uma campanha na TV e o retorno está 90 centavos a cada real investido. Então, está abaixo de R$1. Isso é ruim. Tenho que tirar o dinheiro da TV? Não necessariamente. Eu fiz o diagnóstico. Agora, o caminho que a gente vai perseguir são muitos. Um caminho é a gente entender por que esse retorno está baixo. Pode ser uma audiência mal segmentada, pode ser um criativo que não está funcionando, pode ser frequência e alcance que não são as ideais. Então, tem N fatores táticos daquela mídia que podem estar impactando o seu retorno. Que a MM monitora. Você consegue integrar esses fatores no MMM também. Esse seria um MMM é um segundo nível de profundidade. O nível 1 é falar, investir 1 milhão, quanto que retornou. O nível 2 é entrar nessas variáveis todas de audiência, de frequência, de alcance. Então, respondendo sua pergunta, o ROI não tá retornando. O que eu faço, né? Primeiro você tem que entender se tem algum problema na execução da campanha, que nem eu falei, criativo, frequência, alcance, audiência. Se não for por aí você pode diminuir o investimento. Mas aí uma outra coisa também muito importante para os anunciantes aqui que estão assistindo não é porque o ROI está ruim que você tem que zerar. Na verdade, o MMM, o que ele vai calcular é qual que é o ponto de investimento que você maximiza a rentabilidade daquele canal. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte, eu estou investindo 100 milhões por ano. O MMM vai calcular, olha, 100 milhões de fato, o retorno não está ideal. Mas se você investe 82 milhões, você já consegue salvar 18 e gerar um bom retorno através da TV. Então, o MMM, ele também, porque às vezes eu sinto que os anunciantes é assim, alguns, né? Funciona ou não funciona? Não funciona, zera. Funciona, investe tudo. E o MMM permite que a gente faça ajustes finos. Sim, e quando você fala anunciante, faz anunciante. Fala para nossa audiência saber alguns clientes que vocês trabalham. Olha, a gente trabalha em diversas indústrias, né? Então, por exemplo, a gente trabalha em educação, uma indústria que a gente trabalha com a Cogna e com a Estácio, né? Com a Edux. A gente trabalha, por exemplo, no varejo, com a Unilever, com a Casas Bahia. Trabalhamos hoje quase 40 clientes já na casa. Temos startups também, então já trabalham com a gente daqui, Doutor Consulta. Enfim, posso seguir, mas enfim, é uma empresa que está muito, muito forte aí no mercado agora. Legal. Você falou de startups, né? É complexo para essas empresas? Quando a gente fala de data-driven, quando a gente fala de mensuração, traz um ar de complexidade às vezes, Sim. Né? Quanto o marketing mix model ele é complexo, quanto ele não é, quanto as pessoas às vezes acham que é um bicho de 7 cabeças e não é. Como é que a gente desmistifica isso? Ele já foi, porque o mundo de dados era muito bagunçado. E que nem você falou, né? O espírito do tempo está mudando. As pessoas estão com uma outra governança de estrutura de dados, de banco de dados, priorizando muito essa pauta. Então, conforme a maturidade das empresas aumenta, também fica muito mais fácil implementar. Você pega, por exemplo, as grandes agências, elas já têm setores de dados super maduros,
prontos para fornecer os dados para alimentar um bom marketing mix model. Então já está ficando muito mais fácil. Para as startups é mais fácil ainda. Por quê? Já nasceram assim. São nativas digitais, exatamente. Então a maior parte dos dados já estão digitalizados. Se você vai para uma empresa, vamos supor, como Procter & Gamble, que são dezenas de marcas, que envolve dados não só de digital, mas de varejo, de distribuição, de preço, dados de terceiros, a complexidade cresce exponencialmente. Mas mesmo nesses tipos de anunciantes, a Uncover, por exemplo, fornece tecnologia para conseguir produzir uma automação desses dados todos, para o cara não precisar fazer nenhum trabalho de arrumar a casa, porque eu ouço muito isso, preciso arrumar a casa. Eu falei, a Uncover arruma a casa para você, nossa tecnologia faz isso e automatiza esse processo. Então, respondendo assim de forma mais direta, não é um bicho de 7 cabeças. Para uma empresa mais complexa, é mais complexo. Então é interessante, né? Porque quando fala esse palavrão, né? Que você falou também, a gente acha que é para grande empresa só, não. Mas para as médias e para as pequenas, especialmente para as startups, funciona muito bem, né? Muito. E eu acho que essa é uma grande mudança de paradigma dos últimos 5 anos. O MMM, que eu falei, existe há um tempo. Ele tradicionalmente era para os grandes. Mas agora os pequenos estão entendendo. Por quê? Acho que tem alguns motivos, mas eu diria que o principal motivo é o seguinte: um anunciante menor que precisa acelerar a geração de demanda dele não pode ficar só no canal ali de conversão. Tem que criar awareness, tem que criar consideração. Mesmo pequeno, a awareness não é uma coisa só para o grande. E mesmo no digital, se você faz influenciador, se você faz uma campanha no YouTube, se você faz uma campanha no TikTok, hoje o MMM é a melhor forma de você mensurar se essas campanhas que atuam ali no que a gente chama de meio de funil estão te dando retorno. Então, o anunciante menor, que precisa gerar demanda para além da conversão, vai para esses formatos e aí usa o MMM para otimizar esses formatos e avaliar se eles estão dando certo. Legal. Você falou da evolução, né? E tem a entrada da inteligência artificial nesse jogo, né? Como que ela mudou, como que ela tem mudado e vai mudar ainda esse modelo? Ótima pergunta. Você deve imaginar que você faz um modelo de Marketing Mix Model, que é um modelo estatístico. Ele vai calcular dezenas, às vezes centenas de parâmetros. E muitas vezes o que acontece é o decisor falar, e o que eu faço com esse bando de parâmetro estatístico? O que a inteligência artificial hoje está aportando é justamente uma capacidade de interpretar e acionar esse dado com facilidade. O que ela faz? Hoje em dia o cliente pode usar um aplicativo de linguagem e perguntar, com base no MMM, onde eu devo investir para crescer 10%? E aí a inteligência artificial vai ler o MMM, vai ler os parâmetros todos e vai te dar uma resposta. Investe 3 milhões aqui no Google, 4 milhões aqui no Facebook, que você vai conseguir alcançar a sua meta. Então, ele cria uma interface para interpretar aquele mundo difícil para deixar a coisa user-friendly, digamos assim. Isso é interessantíssimo, né, Daniel? Porque tem muitas fontes de dados, tem muitos dados. Não precisa nem ir para um mundo da Unilever, que é cliente de vocês, que também tem várias marcas, né? Mas até numa Cogna, que tem menos produtos, talvez, né? Do que... Talvez nem tanto, né? Eu também porque achava, mas tem pós-graduação, tem muito curso, né? O Léo Queiroz já esteve aqui com a gente no CMO Agenda, aproveitar e fazer o comercial aí, veja o CMO Agenda com o Léo Queiroz, está muito bacana. Mas, dada a complexidade de canais, de criativos, de público, como é que eu respondo essa pergunta tão ampla assim, né? O que vai me aumentar a venda? Ou o que vai me otimizar os meus recursos? Se eu estou num mar muito grande, assim, né? Nessas grandes empresas que é muito curso, é muito canal, é públicos diferentes. Sim. Como é que faço para ter a visão disso? Olha, na unha? Eu vou te falar como é hoje e como vai ser no futuro. Porque eu acho que tem muito melhoria e progresso para acontecer ainda. Porque hoje, de fato, esses modelos, a gente fala, eles não têm tanta granularidade. O que significa isso? Significa que o cara ele vai olhar para a receita total de uma marca e vai falar onde que ele deve investir nessa marca. Desculpa. Mas, conforme a gente ganha escala, vamos pensar qual que é o futuro. O futuro não é ter um modelo.
É um cliente ter centenas de modelos, que aí vai ter um modelo para cada estado, para cada marca. E esses modelos vão estar rodando e não vai ser um humano que vai interpretar esses modelos. Vai ser a máquina, vai ser a inteligência artificial. Então, o futuro do... Hoje o MMM é 1, 2... Eu tenho cliente que tem até no máximo 10. O cara tem 10 modelos rodando. Já é super difícil interpretar 10 modelos exatamente para responder essas coisas que você precisa. Um modelo vai ser para marca A em São Paulo, marca B no Rio de Janeiro. 10 modelos. Conforme a gente for ganhando mais e mais e mais escala nesse processo, o cara vai ter um modelo por estado, por marca, e ele não vai precisar ler. Vai ter uma inteligência artificial que vai olhar para tudo e vai conseguir dar a resposta que ele precisa. De onde ele investe, em qual canal. Aqui no Recife você vai investir em jornal porque o retorno é maior. Mas tem um caminho ainda para a gente chegar nisso. Isso tudo em tempo real. E como é que está a evolução também das agências? Você falou que você entra em agência que já tem tudo, mas como é que está a otimização disso, né? Tipo, vi que isso aqui, se eu mexer nesse ponto, dá resultado nisso, como é que está a agilidade para fazer isso tudo acontecer? Olha, é até muito interessante, porque quando eu criei a Uncover, as pessoas criaram um bicho-papão, às vezes, nas agências. Em que sentido? Falando, você vai auditar o trabalho delas, elas não vão gostar de você, essa coisa toda. Não é o que eu observo no mercado. As agências com as quais eu interajo no mercado hoje, que são nossas parceiras, são agências interessadas realmente em gerar resultado para o cliente. O objetivo das agências é ter uma conversa mais estratégica com esse cliente. Ela não quer ser só vista ali como um custo, ela quer ser visto como um investimento que retorna, né, e que, se bem feito, retorna ainda mais. Então, na minha experiência, a gente vê as agências abraçando bastante isso. O que eu ouço, né? Tem CEO de agência que já me falou, legal do seu produto é que ele me coloca numa conversa, não só com o diretor de mídia, uma conversa com o CEO, com o CMO, porque é uma conversa de, preciso bater a meta de receita da companhia. Como que o trabalho da agência pode coloborar para isso? E o meu modelo é quem vai justamente falar, a agência tem uma importância fundamental para bater essa meta, porque ela que vai fazer essa alocação. Então, a gente vê uma boa adoção das agências. Claro que, assim, nenhuma agência vai fazer 1 para 1 o que o sistema manda, mas ela vai interpretar aquilo e vai falar, eu tenho uma oportunidade de gerar mais oportunidade aqui, vou gerar, né? E aí, vamos nessa interação. O que você trouxe é muito interessante, indo para o CMO, indo para o CEO, porque o MMM, ele não foca só na mídia, né? Sim. Ele não traz dados só de mídia e não monitora só a mídia. Perfeito. Ele monitora distribuição, preço, canal. Fala um pouquinho também mais disso. É muito interessante isso, né? Que nem eu expliquei no começo. Você vai ter a venda ali do cara e você vai tentar explicar essa venda para isolar o impacto de cada coisa. Só que a venda de um varejista, por exemplo, né? Ou então uma empresa que se distribui no varejo. Casas Bahia, por exemplo, você falou. Casas Bahia. Não, vamos até pensar, por exemplo, porque eu quero alguém que, sei lá, uma Marilã, por exemplo. A Tata Ruffles, se tem ou não Ruffles no ponto de venda, vai impactar a venda. O preço vai impactar a venda. A sazonalidade vai impactar a venda. Então, todas essas variáveis... Não adianta eu pegar só a mídia e a venda e fazer a correlação, porque se eu não estiver analisando esses outros fatores todos, eu não vou ter a história completa. O que é legal do MMM? O Marketing Mix Model, ele vai conseguir colocar tudo no liquidificador e vai falar, olha, de todas as suas flutuações de venda, quanto que é a mídia, quanto que é o preço, quanto que é a ruptura de estoque e até fatores macroeconômicos, do tipo, olha, essa categoria aqui, por exemplo, de cerveja, quando a economia melhora, ela melhora. Quando o verão é mais quente, vende mais. Tudo isso entra. E aí, o Marketing Mix Model não é só uma ferramenta para o cara de mídia, ele é uma ferramenta de revenue management. Hoje eu tenho cliente que o CFO, na hora de decidir alocar recursos, quanto que eu aloco em trade marketing, quanto que eu aloco em mídia,
ele vai recorrer a isso, porque o MMA vai falar, ó, trade, você consegue crescer tantos por cento, mídia tantos por cento. Então ele dá essa, eu falo, é a planta baixa do seu negócio ali pelos dados. Se a gente pudesse brincar aqui, né, fazer um corte, né, para as redes sociais, e esse é um corte muito importante, né, que o Marketing Mix Model ele não é só medir, mensurar e otimizar e trazer ROI de investimento de mídia, não. Né? Ele é muito mais do que isso, né? Total. O ponto é assim, o que impactar a sua venda é importante. Sim. E se você tiver um dado, sim, vai estar lá. Até falando, o que é desafiador às vezes é ter o dado, mas ele consegue receber tudo. O problema é às vezes o cliente fala, alguma coisa muito imponderável, assim, do tipo assim, o humor do mercado, né? Se eu falo, qual que é um bom dado para usar? Será que a busca pela sua por um termo? Será que o sentimento das menções no X, por exemplo, é um bom termo para a gente monitorar e usar no modelo? Isso sempre, por mais que a gente consiga colocar tudo, qualquer coisa que a gente for colocar precisa vir de um dado que seja consistente no tempo. Você falou da sazonalidade, quanto ela impacta, né, nessa venda. E vocês fizeram um estudo recente, né, sobre essa sazonalidade que está publicado aí no mundo do marketing. Só coloca aí, bota Market Mix Model, Uncover, sazonalidade na busca, você vai achar esse conteúdo. Conta um pouquinho desse impacto também na sazonalidade, no resultado e como vocês mediram, mensuraram. Claro. Uma das dúvidas que eu mais recebo dos anunciantes é a seguinte. Vou ter um evento sazonal muito importante. Vai chegar a Black Friday. Quando eu preciso... Primeira pergunta. Quando eu preciso começar a investir? Eu invisto só na hora que chegar, uma semana antes, 2, 3 semanas. E qual que é a estratégia? Quando que eu tenho que fazer as estratégias mais de awareness, de consideração e conversão? E aí o que a gente calcula, o que a gente mostrou ali, agregamos dezenas de marketing mix models para encontrar os principais benchmarks. E a gente fala, claro que cada categoria, cada indústria tem uma dinâmica, né? Mas aí a gente consegue calcular exatamente, olha, é importante você começar a fazer awareness nestes veículos X semanas antes, não estou com os dados exatamente na cabeça, mas esse é o insight. Falar, você precisa trabalhar o seu funil para já começar a trabalhar a lembrança de marca. Por quê? Porque uma mídia que nem mídia exterior, out of home, ela tende a demorar 2 a 3 semanas para gerar o efeito na venda. Então você precisa antecipar o out of home 2 a 3 semanas, fazer ele consistentemente para você trabalhar o cara, criar propensão, intenção nesse cara, e aí quando chegar o momento da alta sazonalidade, que a intenção de compra é a maior, você vai ser a marca que ele lembra, e aí você precisa fazer um investimento em conversão, e a gente fala, assim, ao longo das semanas, qual que é a proporção ideal que você vai mudando. Aqui você começa 80% awareness, 20% conversão. Chegou na data, 80% conversão, 20% awareness. Os números não são esses, né? Não tô com eles na cabeça, mas essa é um pouco a lógica do estudo para responder a famosa questão. Quando eu começo a investir quando eu tenho um evento sazonal? Sim. E o impacto dele também nas vendas, né? Que isso também influencia depois no investimento pro próximo ano. E até uma outra dúvida que a gente sempre tenta responder é o seguinte. Tive um evento sazonal, né? Isso que você perguntou. Para você saber quanto você investe, você precisa entender quanto que da sua venda cresceu porque você investiu e quanto já ia crescer só por causa da sazonalidade. Porque uma empresa que nem de cerveja, chega no verão, ela vai vender mais. O problema é que você também vai investir mais. E aí você vai falar, e aí, vendi mais porque tá calor ou porque eu investi? E a gente responde essa pergunta e aí fala quanto que tem que qual que é o ponto ideal de volume de investimento. Daniel, como é que você tem visto esse equilíbrio aí não só de verba? Vamos falar um pouquinho, vamos separar agora aqui 2 blocos na nossa conversa. Vamos falar um pouco de mídia e depois vamos falar de todo esse composto do Marketing Mix, né? Perfeito. Que o nome é Marketing Mix Model, então por aí você vê, né, que é o todo, né? De mídia. O que você tem visto que as marcas têm feito mais, onde elas têm tido mais resultado? Eu sei que é uma pergunta um pouco generalista, mas é awareness, é consideração, é conversão. Em que momento tem trabalhado um pouco esse funil? Boa. E em quais plataformas, né? Em quais canais, né? Vou falar de alguns erros e aí a gente fala dos acertos. O que não é ideal? A marca que acredita que é só investir em conversão,
só a mídia de performance baseada em clique que vai dar o resultado. E não importa a criatividade, não importa criar uma relação, criar um sentido. Essa é a marca cujo ROI, o CAC vai lá para as alturas, o ROI vai lá para baixo. Tá? Então, as marcas que estão indo bem são aquelas que não esperam saturar a mídia de performance. Elas se antecipam e já começam a trabalhar o funil todo com consistência. Tá? Isso é muito importante. Uma segunda coisa das marcas que fazem bem é a questão da criatividade. Eu digo isso porque é super óbvio, mas a mídia de performance ela é tão direcionada só para clique, só para compre agora, só para venda. E aí existe a impressão de que esse é o caminho, só que aí quando você olha para um Nubank, que já foi cliente da Uncover, que fez a campanha lá do Friends, que fez a campanha do Game of Thrones, e o resultado que essas coisas geram, e eu não estou falando isso porque eu estou medindo, mas estou falando isso porque é só ver na mídia, você fala, opa, talvez não é só fazer a mídia para venda, talvez a estratégia criativa, o que fizeram ali com o The Office, com o Stanley, talvez isso seja muito importante. Então isso é um segundo fator. Não fazer só conversão, e o segundo é realmente trabalhar uma comunicação de sentido. Uma comunicação que nesse bando de ruído que a gente tem hoje em dia, que consiga trazer alguma coisa. E aí eu vejo no ROI, meu papel é olhar o ROI. Quando eu vejo um cara fazendo uma comunicação assim, o ROI na nossa plataforma aumenta. E o cara, por que aumentou? Criativo. Andando um pouquinho... Construção de marca, né? Construção de marca, exato. É realmente fazer uma comunicação, eu falo, que não seja vazia, que não seja só clique agora, termina em 72 horas, só promoção, só preço. Essas coisas têm um retorno muito imediato, mas não constrói nada. Então esses são dois. Agora, olhando para etapas do funil, onde que eu falo que eu considero a maior oportunidade hoje? Eu falo, o meio do funil é a maior oportunidade de arbitragem hoje. Quando eu digo arbitragem, de um lugar que você pode investir e ter um retorno rápido. Por quê? Os anunciantes, eles costumam estar ou investindo demais em awareness ou demais em conversão. Um dos dois. Só que aí tem os canais, uma coisa que era uma crença falsa, que é onde está a oportunidade agora, digital é para conversão. Offline é para construção de marca. Isso é uma falsidade. O digital, a comunicação em N formatos digitais, serve, que é o que a gente chama de meio do funil, consideração, constrói muito marca. E constrói de forma barata e bem segmentada. Então, dando o nome aos bois um pouco, para mim, sobretudo, os formatos de vídeo, eles trazem essa oportunidade, formatos como o TikTok, como o Reels do Instagram, como o YouTube. São formatos que você consegue fazer uma boa segmentação, contar uma boa história, ter uma boa comunicação sem gastar um caminhão de dinheiro. Streaming, que agora o cara tá ali engajado, vendo a série de TV, que você consegue segmentar, trabalhar de forma programática e impactar o cara. Então, CTV, que é o streaming, digital out of home. Então, todas essas mídias e criador de conteúdo. Então, tentando até fazer aqui uma... Pô, Daniel, onde você acha? Esses são mídias que eu olho que são muito relevantes para o consumidor e pouco relevantes hoje nos orçamentos. Te prometo, assim, qualquer orçamento não vai ter mais de 10% somando todos esses que eu te falei. Te prometo. Só que, cara... Isso que você está falando é muito interessante, porque mostra justamente a cultura um pouco dos anunciantes, Eles estão muito preocupados. Lancei uma campanha nova, todo mundo tem que saber, então bota bastante em awareness. Exato. Eu preciso vender... E eu preciso vender, bota tudo no fundo. E aí esquece da construção ao longo, Exatamente, do tempo. Perfeito. E é onde tem a oportunidade. E onde que está o consumidor mais hoje em dia, Isso, eu falo assim, a gente se perdeu um pouquinho no caminho. E o dinheiro é mais barato, como você falou, Porque ali tem muita gente brigando nesses dois lados. Dois. E você consegue segmentar. Então, também não é uma mídia que você... preciso gastar 10 milhões. Não, coloca alguns milhares de reais que ela já dá um efeito. E... acho que o que eu gosto de falar é assim, pessoal eu fiz publicidade nos anos, mais 10 anos atrás. Mídia, tinha alguns conceitos que eram básicos, que é, você tem que fazer a mídia onde está a atenção do seu consumidor. E eu sinto que por causa do marketing digital, de algumas coisas, se perdeu essa coisa essencial, que é a gente pensar, onde está meu consumidor?
Seu consumidor, eu digo isso porque a gente coloca dinheiro em lugares muito por causa de regrinhas de bolso, vou fazer conversão, vou fazer... Mas onde o consumidor está hoje em dia não é onde o orçamento está. Houve um descolamento. Nossa, isso é importante, você falou. Perdemos a essência ali, sabe, da coisa que a gente quer, a base da mídia, que é estar onde o consumidor está. Nossa. E aí tem uma falsa impressão de que ele está no digital, que na verdade ele está no digital, mas em momentos diferentes, né? Acho que é um pouco do momento, né, que a gente capta aqui, né? Exatamente. Da jornada, da jornada de compra, né? Perfeito, porque o que acontece no digital é que o pessoal faz muita mídia ali para quando o cara já está do lado do carrinho. Só que isso aí, o cara não é isso que constrói, né? E é caro. E é super caro, porque você só pega ali o consumidor com altíssima propensão, porque o cara já tá para fazer a compra. Então a mídia tá toda nesse ambiente de conversão, sendo que o consumidor tá consumindo conteúdo, tá vendo Reels, tá vendo vídeo no YouTube, e o time de mídia não tá necessariamente comprando ou comprando de forma muito tímida ainda. Por isso que é uma oportunidade. Legal, então muita oportunidade aí na área de mídia. Mas agora vamos caminhar um pouquinho para o segundo bloco que eu falei do Market Mix, né? Que é canal, preço. Eu já vi um case de uma indústria de cosméticos que trabalhou, acho que eu até comentei com você quando a gente teve um papo prévio, né? Eles estavam trabalhando, eles eram líderes de categoria, e veio uma outra marca crescendo muito, 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 brigando muito com eles com preço e chegaram muito perto deles de, às vezes, perder até a liderança. Perfeito. E aí eles entraram numa guerra de preço. Chegou um momento que não adiantava mais brigar mais por preço. E aí foi mais no insight mesmo, criaram uma campanha de comunicação com uma grande celebridade do Brasil, que faz muitas coisas grandes, e aí arrebentaram. O negócio foi uma história antes ou depois. Aí ali a gente viu que a comunicação teve um papel fundamental, e que o preço ele teve o seu limite, né? Onde que você acha que, além da mídia, que tem a oportunidade que a gente acabou de falar, o preço ele tem um limite, ele tem oportunidade também, o canal tem limite, tem oportunidade. Quais são as visões quando você olha dentro do modelo estatístico Perfeito. Que traz esses canais, esse mix, né? Eu acho que é assim, tem duas partes aqui. Tem uma parte, diferente de mídia, distribuição e preço, a coisa é um pouco mais hidráulica, Você abaixa o preço, a venda sobe e o modelo mede quanto? Mede a elasticidade até achar o ponto ótimo. Você perde distribuição, a venda cai. Então, preço e distribuição são quase conceitos físicos. Ali o preço é uma lei da física. O preço sobe, a venda cai. Se não tem produto na gôndola, ninguém compra. E o que o modelo vai falar é quanto que você perdeu ou ganhou de venda por causa desse aqui. Onde que temos alguns insights legais que tem muito a ver com o seu exemplo? Na interação das coisas. Por exemplo, isso que você me descreveu agora, eu vou te explicar isso de um ponto de vista de estatístico de dados. Científico. E tem muito paper. Existe comunicação e construção de marca reduz a elasticidade de preço. Ou seja, existe uma interação da variável de mídia e marca com a sensibilidade de preço. O que esse cara, esse exemplo que você deu do cosmético fez? Ele falou, eu não consigo mais cortar preço, eu tenho que fazer uma outra estratégia. Então ele trabalhou comunicação, mídia, marca, reduziu a elasticidade de preço e aí conseguiu subir o preço sem perder venda porque trabalhou mídia. E o que o MMM consegue, o Marketing Mix Model, é analisar essas interações. É ver quanto que mídia e preço interagem. Ou ainda, coisa muito interessante, mídia e distribuição. Do tipo, que nem eu te falei, o out of home, 2 a 3 semanas depois é o pico do efeito. Então, as marcas conseguem planejar o abastecimento do estoque com base no tempo que uma campanha demora para ter o efeito, Para garantir, porque se você faz OH e aí aumenta o estoque na mesma semana, não vai ter resultado. Não é ali o resultado. Aí depois, quando ele for dar o efeito, você vai estar sem estoque. Então, a interação dessas variáveis é a parte mais legal, porque você tem que pensar tudo junto na estratégia. Interessante. E dentro de todos esses cases que vocês trabalharam, o que
Você falou tem papers, né? Tem muita ciência por trás, mas que às vezes não era... que surpreendeu vocês nesse período todo aí que você pode contar? Assim, ó, eu vou falar primeiro... Eu gosto de falar às vezes coisas óbvias que não são tão óbvias, tá? A primeira coisa que mais me surpreendeu é que propaganda funciona. Eu tô falando sério, porque você fica vendo propaganda, você cresce, né? E você fala, pô, isso aqui, quando que eu tomo uma decisão? Você acha que não funciona. Quando você olha pro dado, você vê que existe uma relação muito direta entre o quanto você anuncia e quanto que os anunciantes vendem. Então, a primeira coisa que eu acho que é uma evidência cabal é comunicar, mídia na TV, funciona. Faz vender mais, né? Eu digo que é óbvio porque tem muito... Até você vai no CEO, você vai falar com o CFO de qualquer empresa, esse CFO vai ser super cético. Ele vai falar, isso aqui não serve para nada, é um gasto de dinheiro, tal. Então, a primeira coisa que eu acho que... Para mim, não é que não é muito diferente, mas que existe uma evidência cabal e científica de que funciona, é adicional para o negócio, e se você parar de fazer isso, você vai ter problema. Vamos dar um exemplo concreto? Você pega a Nike, por exemplo. Tem muitos artigos, só buscar aí no Google, vocês vão ver, que nos últimos anos a Nike começou a investir muito menos em construção de marca e mídia, só começou a investir mais em trade puramente. E aí teve os competidores tipo a ON, que trabalharam muito marca, força tal, comeram o share da Nike e o valor da ação da Nike caiu muito. Então, é isso, mídia funciona, né? Talvez não seja óbvia a forma como ela funciona, mas ela funciona. Então, isso é uma primeira coisa. Fazendo um parênteses, a gente já falou com muitos profissionais, né? E uma coisa também que me surpreendeu foi na época que a gente falou com o Bombril. Falei assim, cara, eu preciso comunicar Bombril sempre. Bombril é muito vivo na minha mente, porque eu já tenho acima de 40 anos. Exatamente. Então, assim, mas e meu filho que tem 12, 13? Não sabe nem o que é Bombril. E aí, exatamente isso. Eu falei assim, cara, eu preciso comunicar para uma nova geração. A Avon, a gente conversou recentemente, a Avon tem 100 anos, né? A avó usava, a mãe usava e a filha, a geração Z. Que vê as influenciadoras, que as influenciadoras têm produto de beleza. Perfeito. Se a Avon não comunicar, já era. Não, é isso. É porque eu acho que, por exemplo, você que já tem o awareness da marca Avon, que já compra... A gente fica um pouco sugestionado. Sugestionado que você acha, né? Essa propaganda não serve pra nada. Eu compro independente disso. Quantas pessoas ainda não têm essa mesma predisposição que você? Então tem que comunicar, tem que estar onde o consumidor está. Não tem, né? Assim, eu gosto de falar coisa... às vezes eu gosto de evitar buzzword e voltar no tradicional. Tem uma amiga nossa que fala muito aqui no CMO Summit, inclusive, CMO Summit 2025... O Daniel vai estar lá, né? O Daniel vai estar lá de 25 e 26 de junho, CMO Summit, no Expo Center Norte, presencial. Vocês têm que fazer a sua inscrição, hein? Entra aí, @CMO Summit e vambora. Se inscreva. Fui fazer a comercial aqui do CMO, me perdi no rolê aqui. Não, mas acho que é um pouco isso, assim, o pessoal... Eu ia falar uma frase antiga de propaganda é a alma do negócio... Cara, o que o dado diz é que é mesmo. Tá? Não, você falou que gosta de falar de obviedade, né? Que eu falei que tem uma amiga nossa que já participou muito do CMO Summit, que é a Carol Nucci, que ela fala muito de CX, e ela fala assim, cara, vou falar pra você uma obviedade não óbvia. É isso, é uma obviedade não óbvia que as pessoas acham que... Mas é que às vezes as pessoas perdem o senso comum. O senso comum, às vezes, a gente precisa... Que nem essa coisa que eu falei da mídia, de precisar estar onde o consumidor está. Às vezes você se perde em tanta informação que a gente perde um pouco o senso comum. Mas acho que isso é uma coisa muito impressionante. E acho que a segunda grande descoberta, assim... Tudo que eu descubro é muito mais assim... E não mudou tanto quanto a gente achou que mudou. Que também é a coisa do offline. Outra coisa, porque agora é só o digital. Vamos com calma. Mídia offline gera muito efeito. Ainda, se você quer alcançar as grandes audiências, fazer uma comunicação que é muito de massa, a mídia offline ainda é incomparável, né, para você gerar descoberta de marca. Então, isso foi outra coisa. Às vezes a gente também está muito nesse mundo digital, acha que é só o digital que presta, que o offline... E aí vamos com muita calma nisso. Porque, por exemplo,
mídia out of home, ela é muito boa porque você vai impactar muita gente não segmentada. Essa é a diferença. Quase todas as outras mídias, ou digitais, sobretudo, você só impacta quem é já de um segmento muito específico e que já tem alguma afinidade, né? Como é que eu falo com quem não tem nenhuma afinidade? Quem está passando na rua? É a mídia offline. Sim. Né? Então, eu acho isso uma... E os grandes anunciantes, eles falam com as grandes massas também, né? Exato. Então, Casas Bahia, uma Unilever, enfim, a gente fala... E me lembrou também um case muito interessante da CIMED, né? Por que eles fazem... A gente é de uma geração que não existia o genérico. Uhum. E aí, lançou-se o genérico. Teoricamente, sem comunicação. O genérico, você não tinha comunicação do genérico. Por que agora uma marca de genérico faz comunicação? Porque quando o balconista chega lá, mostra para você, ó, eu tenho aqui a Medley, a CIMED e tem a Eurofarma. Qual que você vai escolher? Perfeito. Deixa eu falar, vou falar uma coisa. Posso até depois mandar os papers disso, mas a gente também vê nos dados. Awareness de marca é a coisa mais importante que existe na comunicação. Assim, porque... E muita gente fala, awareness não é para vender, awareness é para construção de marca. O que toda a evidência científica traz é de que não tem nada que dê tanto retorno quanto um cara chegar no ponto de venda e reconhecer a marca. Então, a coisa... Nesse caso, nessa circunstância de tomada de decisão, o que o paper diz é que a chance dele escolher uma marca que ele já reconhece, tipo, se mede é 70% maior versus uma marca que ele nunca ouviu falar. Então, a awareness não gera receita? Como não? Então, que é exatamente isso que você falou. E é interessante, né, assim... Daria pra gente ficar conversando aqui muito mais tempo, né, Daniel? E a gente falar... E uma pergunta que eu ia fazer para você sobre promoção, né? Quanto promoção também tem um impacto de curto, médio e longo prazo. Uhum. E aí, conectando com isso que a gente falou de awareness. Você não... há muitos anos, Coca-Cola não faz campanha de promoção. Uhum. Lembra? As promoções clássicas de Coca-Cola, de várias clássicas, vocês podem lembrar e colocar nos comentários, por favor. Não tem muitas. Por quê? Porque já se entendeu que é a construção. Perfeito. Que é always on, né? E tem muitos... Você tem trabalhado com startup, tem visto também que startup, quanto mais eles investem em branding, mais o retorno deles aumentam, né? Eles parece que aprenderam com os erros, né? Eu acho que é natural do mercado, com a evolução do mercado, ver que não é só em performance que traz resultado. Eu acho que tem a famosa máxima do barato sai caro, porque o que parece barato agora, já você rapidinho esgota um canal de conversão, aquele canal fica super caro e você não tem nenhuma marca. Gasta um pouco mais agora em construir, que você nunca vai precisar, porque se você não construir, vai ser muito mais caro depois você começar a construir do zero, depois que você destruiu o seu valor de marca, né? Então, eu vejo algumas marcas grandes, até não só startup, que, cara, reduz ali 90% o investimento em branding, coloca tudo em conversão, Esse é o barato que sai caro, porque nos primeiros 2, 3 meses você vai economizar uma grana. O 6º mês a história já vai ser diferente. O 2º ano vai ser muito diferente. Promoção, então, é só pontual? Não, claro, infelizmente, né, quem trabalha com dados, a resposta para tudo depende. Verdade. Claro que depende da estratégia, né? A gente sabe que, assim, é muito rentável. Você ir melhorando o valor da sua marca ao longo do tempo, né, e premiumizando o seu preço, você tem uma estratégia de margem alta muito boa. Mas, claro que promoções têm sua função, função de capturar mercado, se isso é sua estratégia com muita velocidade, né? Então, é isso, cada contexto. Agora, a dependência de estratégias de desconto e promoção, eu diria, Sim. Isso eu posso dizer que eu acho que não é legal. E até para encerrar aqui, trazendo esse exemplo da Coca-Cola que eu falei que está always on, né? Em muitos casos, ela poderia ter recorrido à promoção. Num caso recente que eles fizeram para incentivar a compra de embalagens eles têm um nome técnico, de conveniência e de movimento, né? Que são as embalagens menores, né? Poderiam fazer uma promoção. Uhum. Cara, eu quero vender mais latinha e quero vender mais 600 ml. Poderiam fazer uma promoção.
que eles fizeram? Eles testaram o modelo, fizeram a comunicação com a collab com a Marvel. Lembra dessa campanha de Coca-Cola Marvel? Foi só para lata e 600 ml. Não tinha de 1,5 litro, de 2 litros. Não tinha. Foi em embalagens específicas. Que eles queriam testar se uma comunicação diferente dentro daquele portfólio ali ia trazer resultado. Total. Às vezes a promoção, ela esconde a informação, o insight. É verdade. Porque aí a pessoa vai lá e compra porque está em promoção e você não sabe se ela comprou por causa da promoção ou se porque aquele produto, aquela ativação, né? E o que eles fizeram, acho que é muito interessante põe o produto no preço cheio e vê se faz sentido para o consumidor, né? Porque aí o insight fica muito mais claro. Legal. Bom, muitos insights aqui nesse podcast sobre Marketing Mix Model, ou Marketing Mix Model, né? Ou MMM. O que você preferir falar, tá tudo certo, né? Tudo é um palavrão, mas que esconde muita estratégia e muita relevância, né? Não tem marca que vai sobreviver se não fizer isso, né, Daniel? Total, eu acho que o futuro é isso, é cada vez mais medir o impacto, não só do fim do funil, de tudo, né? E o MMM hoje, né, está se tornando padrão ouro para mensuração de ROI. Então, é isso, Bruno. Muito, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado aí do programa. E, muito animado para o CMO Summit para a gente se encontrar. Legal. CMO Summit 25 e 26 de junho, vamos estar lá. E nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.